E aí, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Eu sou a JC e esse é mais um JC na Cena. E aí, bora tomar um cafezinho comigo? Gente, hoje eu tô com uma convidada que eu amo do fundo do meu coração. A gente se conhece há muito tempo e ela tem uma biografia, como de costume aqui no nosso quadro, de 10 páginas. Então eu não vou tardar, já vou apresentá-la para vocês. O nome dela é Alexandra Gervásio da Silva, artista da cena, contadora de histórias, educadora, articuladora cultural, professora em Belo Horizonte. Ela é artista da palavra e da escuta com mais de 30 anos de atuação nas áreas de teatro, contação de histórias, educação em artes, articulação cultural e desenvolve projetos que unem a oralidade, fé, memória e resistência, com foco em pessoas e artistas dos territórios periféricos de Belo Horizonte. Ao longo da sua brilhante trajetória, ela traz também como atriz professora de artes em escolas públicas, narradora de histórias ancestrais e formadora de redes culturais e espirituais, sempre com atenção especial à potência das vozes silenciadas. E idealizadora do projeto Conto é Semente, que une rodas de conversa, espetáculo, podcast para cultivar palavras como ferramentas de cura e transformação. Ela também colabora com fóruns de artistas, escreve projetos culturais e participa ativamente dos conselhos e debates culturais da cidade. Gente, essa mulher é maravilhosa. Ela é formada e graduanda em pedagogia pela UFMG, diversos cursos livres em teatro para educadores pelo Cefar, contação de histórias, musicalidade afro, pedagogia da oralidade, dramaturgia autobiográfica, produção cultural e escrita de projetos. Ela tem experiência artística e cultural, é idealizadora e diretora do projeto Conto é Semente de 2025 e ela participou da criação, coordenação e direção artística do projeto autoral que une oralidade, fé, ancestralidade e arte cênica. Envolve rodas de conversa, espetáculo e produção de podcasts, como já foi citado. Então ela está envolvida nisso tudo, gente. Ela é maravilhosa demais. E a gente vai seguindo aqui mais pro finalzinho, que ela participou também. Ela atua na Sociocultural e Redes, Conselheira Municipal de Cultura de Belo Horizonte, mandatos de 2022 a 2023 e de 2024 a 2026, representando as comunidades e territórios periféricos, consultora e colaboradora em fóruns de artistas, apoio na escrita de projetos e articulação de espetáculos, atuação direta com coletivos, artistas periféricos, participação em ações com a fundamentação municipal da cultura de BH. Gente, é extenso aqui o currículo da gata, vamos estar entendendo? Projetos voltados à cultura cristã e ao diálogo interno religioso. Habilidades e conhecimentos, oralidade, contação de histórias, escrita e produção de projetos culturais. Gente, aqui é extenso. Eu vou deixar o resto para vocês conhecerem ela pessoalmente, que eu já estou morrendo de ansiedade para recebê-la. Então, com muitos aplausos, minha edição. Vamos receber, vem cá, Sandrinha! Oi. Beijo! 2 dias para ler a biografia da gata. Oi, tudo Seja bem? Muito obrigada. Feliz que você aceitou estar aqui Com no meu certeza. último dia na cena de Minas, gente. Pois é, gente. Olha que Vocês babado. acreditam? Vocês estão passados. Fiquei. Conte-me tudo. Eu acho que ela que vai ser entrevistada hoje. Eu contando todo o processo. Cuidado aí para não cair, sabe? Cai não. Mas estou muito feliz que você topou, que você está aqui, Obrigada. de poder contar a sua história. E eu fico chocada. Como assim você tem 30 anos já de carreira, sendo que você tem 25? Pois é, menina. Que loucura! Mas eu acho que assim, na hora, antes desse espermatozoide, sabe? Lá já estava ali sondando, sabe? Começando. Mas é isso. Apesar dessa trajetória, quando a gente fala assim, 30 anos, eu falo, nó, será? Mas é isso mesmo? Mas a gente começou muito cedo, né? Aí a gente fala um pouco sobre a questão da igreja, da influência que
questão da igreja teve nessa parte artística da minha vida. Então, desde o meu primeiro musical, eu lembro que eu tinha 12 anos. Quando eu idealizei o meu primeiro musical, eu tinha 12 anos e daí não parei mais, sabe? Peguei o gosto. Então, aí estou indo, né? E cada dia a gente vai agregando conhecimento, a gente se reinventa, né? Eu tenho aprendido muito nesses 10 últimos anos, assim, e agradeço muito pela trajetória, mas o que eu tenho vivido hoje, para mim, é muito mais especial, sabe? Então, estamos aí. Que delícia. Então, já pegando esse gancho, o que começou primeiro na sua vida? Porque você tem essa pauta muito forte, né? Da religiosidade e do cristianismo. O que veio primeiro? Foi o cristianismo ou foi a arte? Foi a arte. Foi a Quantos arte. anos, mais ou menos, você lembra? Eu já fui introduzida na arte, eu não me lembro exatamente qual idade eu tinha, mas eu lembro que minha mãe tinha na minha casa disquinhos, que era como uma coleção que chamava-se Disquinhos. E nessa coleção contava-se histórias, as histórias, os clássicos. E outras histórias que nem todo mundo conhecia, igual você já ouviu falar da história do burrinho Trololó? Não. Procura. Dá um Google aí. Então, e eu fui me encantando com esse mundo, sabe? Eu ouvia as histórias. Na nossa época não tinha nada como tem hoje. Então, era só mesmo, colocava lá na radiola, colocava os disquinhos, eles eram coloridos, né? Disco de vinil, eles eram coloridos. E ali tinham vários tipos de histórias. Então, eu me encantava, eu buscava desenhar aquelas histórias que eu ouvia, e a imaginação foi fluindo. Né? Então, desde a tenra idade que a arte ela está dentro de mim. Minha mãe, meus irmãos sempre me colocaram nesse lugar, sabe? Da invenção, da criatividade, das possibilidades. E eu lembro que eu era muito levada, que eu não tinha nenhum pingo de noção de perigo. Então, tudo para mim era muito divertido. Então, assim, e depois, com a parte, quando eu conheci a igreja evangélica, né? Eu tinha 7 anos de idade, quando eu me entendi ali dentro daquele lugar. E aí a música me envolveu. Dentro da igreja foi a música que me envolveu. Aí o teatro ele vem um pouco depois, mas aí eu fiquei muito envolvida com a música, com o encantamento das possibilidades musicais também. E aí fui desenvolvendo. Sempre estive envolvida nas múltiplas artes. Já tentei tocar violão, mas também não continuei. Mas já chegamos a tocar. E é isso, assim. Nós começamos assim. Que legal. E como foi para você o processo de começar a sair do tô entendendo, tô conhecendo, tô descobrindo, para começar realmente a trabalhar com isso? A realmente ver, não, isso aqui pode ser uma possibilidade de trabalho. Porque atualmente, fala que é só isso, seria demais, né, gente? Com essas 500 profissões que você tem, qual que veio primeiro? Como foi para começar para você? Ou você começou com algo completamente fora da arte? Nossa, Ju, foi minha vida assim, foi um ir e voltar, sabe? E sempre a arte no meio. Então, eu me vi durante a infância dentro daquelas possibilidades, dentro da igreja, dentro da arte, e eu sempre estava envolvida, ou em teatros, ou na questão de música. Mas como era mais fácil trabalhar musicalmente, então eu trabalhei muito musicalmente nesse período. Aí, depois, quando eu fiquei jovem, foquei só mesmo na música, fiquei mesmo na música durante um bom tempo. Posso dizer que até os meus 25 anos eu fiquei muito envolvida com parte de musical, de reger coral, de trabalhar ali dentro com os grupos, né? De envolver, mas assim, depois eu me foquei, depois que eu me casei, tirei um tempo, aí eu fiquei mais focada no cuidado da casa e os meninos durante um tempo, mas assim, e nesse tempo também falei, sempre envolvida com arte. Eu percebi que a arte poderia ser algo mais do que somente um hobby para mim depois da pandemia. Foi quando eu desenvolvi alguns musicais dentro da igreja
E esses musicais, as lives que a gente tinha. Sim, meu Deus, as lives! Tem coisas que somem da nossa memória, né, menina? Sim, As lives! as lives, Verdade, entende? aham. Então, quando eu me vi com aquelas possibilidades de criação, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida de fato. Porque eu ainda, como professora, né, multiartista, e eu me via assim, eu faço isso, mas eu me via, era para mim algo gostoso. Mas aí eu passei mesmo a enxergar como possibilidade na pandemia, sabe? Que engraçado você me fala isso. Muitas pessoas, principalmente nesse quadro, mas isso que eu já conversei por fora também, muitos tiveram, vamos dizer, essa revelação, descobriram novas coisas na pandemia. Sim. Muito interessante isso, porque a pandemia, infelizmente, né, não preciso explicar o que foi, mas é literalmente tirar uma limonada de um limão mesmo. Sim. Porque a Laís, uma das entrevistadas, ela também descobriu muita coisa no boom da pandemia. E incrível, eu acho muito interessante, porque realmente tem coisas que acontecem que a gente acha que é desesperador, né? Que meu Deus, vai acabar tudo ali. E talvez é a oportunidade, sim, de você avançar e conhecer coisas novas. Mas eu penso que eu percebi que foi um tempo de quietude para muitas pessoas. Para mim foi um tempo de quietude, apesar de eu estar muito acelerada, envolvida em muitas coisas, porque foi um ano que a gente produziu, foram anos que eu produzi muito. Mas assim, a gente olhou mais para dentro. Sim, não demais. Entende? Então, nós tivemos tempo de olhar para dentro e de parar, né? Porque nós desaceleramos. Por pior que seja, né, que tenha sido a pandemia, foi o momento de desacelerar. Né? E quem teve a oportunidade de desacelerar e conseguir olhar para si, né, pôde se descobrir. E foi a minha oportunidade. Então, eu me descobri nesse lugar e falo hoje, é um lugar que eu tenho certeza que eu quero estar, sabe? Até o final da minha vida. Né? É o lugar que eu quero estar. Amo! Mas seguindo, Sandrinha, é muito bonito ver a sua trajetória, a sua história. E como que foi para você esse desenvolvimento da pandemia até então? Porque você descobriu coisas novas, descobriu novas possibilidades. Como foi trazer à tona a vida, começar a movimentar até o momento atual? Tem sido um desafio, sabe, Ju? Desafio, mas assim, algo que nos enche, sabe? Que nos enche de sentido a cada dia. Eu entrei um pouco antes da pandemia, nós entramos no COMUC, né, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais daqui da cidade, de Belo Horizonte, e nesse lugar também foi onde eu dei um clique, sabe? E que eu fui entender um pouco mais sobre questões de políticas culturais, sobre a questão do que a igreja tem feito para estar nesses lugares e sobre a importância de nós estarmos da forma correta nesses lugares. Eu gosto muito de enfatizar que a gente precisa estar nos lugares, mas a gente precisa estar da forma correta. Porque não adianta você, né, eu digo eu como cristã, querer estar em algum lugar que assim comumente não é um lugar onde, né, os cristãos eram vistos, mas para impor nossas convicções. Não, eu quero estar ali para participar, para contribuir, para agregar, sabe, para crescer junto e mostrar também o meu lado, né, o lado de que é um cristianismo saudável. Né, porque a gente vê muita coisa, muita loucura, mas a gente sabe que não é legal. A gente tem essa consciência. Poucas pessoas vão botar. Mas acho que isso é importante, né? Você tá ali justamente para mostrar isso. Sim, a gente procura, né? A gente tenta. E eu estou no meu segundo mandato, né, como conselheira. Esses 2 últimos anos eu estou como suplente pela Regional Barreiro, né? E assim, a gente não deixa de participar, a gente não deixa de envolver. E eu vejo as conquistas que uma certa postura ela abre portas, né? Então, a gente tem colhido, nós já tivemos um evento, né, dentro do Francisco Nunes, que foi um evento muito elogiado dentro da Secretaria de Cultura, que foi desenvolvido totalmente por artistas cristãos.
mas que a gente teve aquela consciência de que lugar de culto é lugar de culto, lugar público, lugar de apresentar a nossa arte, a nossa cultura, aquilo que a gente tem mostrado, aquilo que é a nossa essência como artista. Então nós somos ali para isso. E foi muito interessante. Nós temos essa data agora anualmente, né? Esse ano nós teremos a segunda edição. E também teremos um musical no final do ano, no Francisco Nunes, do Natal. Então, as portas, né, estão sendo abertas com essa construção, com essa conversa, com essa parceria, com essa educação, com esse respeito. E isso, para mim, é muito importante, sabe? Que a gente valorize essas questões. Eu acho muito importante você pontuar isso, Sandrinho, porque, né, acho que para quem me acompanha também sabe que não é segredo que eu sou cristã. E até na minha primeira conversa com a Carla Andréa, que foi a minha primeira entrevistada, a gente teve esse pequeno diálogo disso, do respeito, de você estar com uma pessoa e respeitar o espaço dela, mas sempre pontuando. Eu acho que se a gente vive em comunidade e a gente não pode ter a liberdade de expressar no que a gente acredita, né? Não é mais uma comunidade. Não é. E eu acredito também que você expressar o como você sente ou no que você acredita não é necessariamente você está querendo impor aquilo. Você está expressando. Impor é outra coisa. Uma coisa é eu vou comentar que eu acredito de tal forma, que eu penso de tal forma. Outra coisa é eu falar assim, não, você está errado porque você está pensando assim. Então eu acredito que a sua posição ela é muito necessária para cristãos, mas não somente para cristãos, mas para todas as religiões entenderem que não é sobre impor. É sobre entender que, tipo assim, você tem a liberdade de expressar o que você quiser, mas você tem o direito, a obrigação de respeitar. Sim. Eu acho que sem respeito a gente pode acabar o mundo, gente. Sabe? Se eu não puder falar que eu sou cristã, que a Sandrinha é cristã, que Carla Andréa possui outra religião, que fulano possui outra, e a gente não souber conviver, isso é literalmente, para mim, isso é o fim do mundo. E é uma questão muito importante, Ju, porque há uma certa confusão, porque muita gente, nós somos um Estado laico, o Brasil é laico. Laico significa respeito a você desempenhar a sua religião. Isso é laico. Você tem o direito de desenvolver sua religião do jeito que você quer. Diferente de laicidade, que a laicidade, ela proíbe. Ela é essa que proíbe. No nosso estado, o Brasil, o Brasil como estado, como União, nós temos essa estado laico, essa possibilidade de você com sua religião expressar sua religião onde quer que você esteja, né? Então muitas vezes as pessoas falam assim: mas fulano está falando isso, mas o Brasil não é laico. Exatamente, graças a Deus que o Brasil é laico, porque nós temos essa liberdade, diferente de laicidade, que é a proibição, certo? Então assim, às vezes a gente ouve isso, as pessoas colocam: o Brasil é laico, então fulano não pode. Não. Justamente porque o Brasil é laico que a gente pode, né? Então isso é muito importante. Sim. E é literalmente respeitar o espaço do outro. A gente vê principalmente na internet, né? Essa perseguição, acho que eu vejo não somente no cristianismo, mas no candomblé e outras religiões, que eu fico assim, gente, se você não quer acompanhar, se nossa te afeta tanto assim, é só correr, é só passar, é só não absorver. Tanto como se você não quer ver uma palavra cristã, ou uma manifestação do candomblé, ou uma palavra espírita, ou uma leitura de cartas, segue. Você não tem a obrigação de consumir aquilo. Sim. Então, para que despejar tanto ódio? Né? Exatamente. Mas é muito bacana você ter pontuado isso. E eu queria saber também que você tem essa atuação, né, na política e tudo. Qual é exatamente a sua função? Que eu já sei. Você vai, menina, eu já te contei. Mas acho que para quem está assistindo, porque eu acho que seria muito útil para muitos artistas entenderem o que você faz, até para te procurarem, para entender que, gente, essa mulher ela tem uma relevância, uma importância muito grande, não só no Barreiro, mas que afeta, acho que em BH inteira. E explicar um pouquinho do que você faz, né, nessa posição que você tem. Até para encorajar talvez outros artistas a te procurarem ou a se posicionarem da mesma forma política também. Sim. Então, gente, eu sou conselheira, né? A maior parte, né, dos nossos artistas ou dos cidadãos de Belo Horizonte não conhece o COMUC. COMUC, né, como eu já disse, é o Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade.
E ele é dividido por setoriais, que são as 9, por regionais, que são as 9 regionais de Belo Horizonte, e também por setoriais, que são especificidades da áreas artísticas. E ali nós estamos como um conselho, né, consultivo, construtivo, né, deliberativo. Nós falamos sobre as políticas especificamente para a área da cultura da cidade de Belo Horizonte. E o meu papel, né, é articular, por exemplo, com os fóruns. Eu participo do Fórum do Barreiro e do Fórum Etnos, e assim a gente vai conversando, levando as possibilidades para os artistas de que existem editais, de que existem possibilidades, né, do artista apresentar a sua arte e ser remunerado por isso. É fácil entrar, participar de edital? Não, não é fácil. Eu tenho, né, lutado aí, mas assim, é um caminho que dá uma valorização para o artista. E a gente busca isso, a valorização do artista da cena de Belo Horizonte. Porque a gente está cansado de ver a valorização dos externos. Então a gente quer colocar esse povo para cima. Só um momento, uma licença poética. Pode continuar. Então, dentro, por exemplo, eu trabalho na Regional Barreiro, né? Tenho mais fluência dentro da Regional Barreiro. Isso não me impede de estar envolvida com artistas de outras regionais. Dentro da Regional Barreiro, nós temos o fórum e temos outras, né, artistas dentro desse fórum, muitos artistas. E eu quero falar especificamente do Acuê. O Acuê é uma casa de acolhimento da LGBT. E assim, o trabalho que eles fazem é algo assim extraordinário. Quando a gente fala de preconceito, recentemente eles sofreram uma depredação na casa deles e que eles perderam tudo, sabe? E foi vandalismo, eles perderam tudo. E graças a Deus já estão reconstruindo, ganharam uma casa lá no centro de BH, agora lá no Acaiaque. Mas assim, o trabalho que eles fazem de recuperação, de cuidado com as pessoas em situação de rua, principalmente na questão do LGBT, assim, é algo que move. Então, nós participamos agora de uma oficina de bambuzaria. E ali os olhares, o respeito, a troca, isso é Belo Horizonte, sabe? Então, estar nestes lugares com essas pessoas é algo que faz com que a gente tenha mais certeza de que a cultura, ela realmente ela faz diferença, ela transforma, sabe, as vidas e ela dá dignidade. Então, falar de cultura é falar realmente de pessoas. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente pensa nesse sentido do que é o ser humano. E é isso, para mim, é essa importância, sabe? É valorizar. E é interessante você pontuar isso, porque, tipo assim, a gente já evoluiu muito, né, nessa caminhada, principalmente LGBTQI, PN+, mas ver que ainda acontece esse tipo de coisas chega a ser revoltante. E eu acho que é por isso que a importância da gente se unir, e eu acho o seu posicionamento tão bonito, é o que você falou no início, o que é um cristianismo saudável, sabe? Que é acolher e cristianismo, para nós que somos cristãs, é acolhimento, e a arte é acolhimento. Então, tipo assim, a cultura é acolhimento, então é realmente entender essa profundidade. Cara, a gente tem que dar as mãos. Sim. É tempo de dar as mãos, literalmente tentar parar ao máximo, se cada um entender, de parar com essa intolerância religiosa, colocar tantas barreiras, já são tantas barreiras colocadas externamente, a gente ainda cria mais nessa linha. Né? A gente devia tentar derrubar essas barreiras, que é o momento da gente se unir. Sim. A gente já evoluiu muito, Sim. mas ainda precisa lutar contra muitas coisas, Precisamos. sabe? Então, se você tem essa causa aí, pode procurar a Sandrinha. Se tiver Instagram dessas causas que você também falou, Sim. mencionou, me passa que eu vou colocar aqui para a galera acompanhar também, que eu acho que é muito importante entender e receber e acolher essas pessoas. E não somente, mas cada um entender o seu também, né? Porque às vezes a pessoa fica desesperada, nossa, é tanta gente. Não,
para o seu tempinho, né? Se conhece, Sim. entende qual causa você pode cooperar. Mas acho que a maior de todas é pare de colocar barreiras. Exatamente. Pare de colocar barreiras, preconceitos, limitações. Nós somos seres humanos, nós temos que colaborar uns com os outros. Essa é a nossa função, né? Somos seres coletivos, não é à toa, né? Nós somos seres coletivos, somos seres relacionais, então precisamos valorizar isso, né? Porque nós temos toda a tecnologia a nosso favor, mas às vezes parece que essa tecnologia nos afasta. Não, é momento de a gente aproveitar tudo isso que a gente tem, essas nossas facilidades, estarmos mais perto e do mundo melhorar, né? Porque senão nem vai ficar. Porque já não tá tão bom. E orar mais, gente. Vamos colaborar. Ajude-nos. Help-nos. Bilíngue, né, meu amor? Adoro. Nossa, Sandrinha, a conversa que tá boa, né, menina? Ótima. Você acha de tomar um cafezinho já, então, com um pãozinho de com pãozinho de queijo, cafezinho com então, pãozinho. Chamar a consagrada ali. Ótimo. Muito Nossos comes e beijos. uma coisa boa. Olha, hoje a gente trabalha Obrigada. com suco. Obrigada, diva. Olha que belo copo. Você vai provar o melhor pão de queijo do mundo. Eu tava Obrigada, lendo meu ali. amor. Muito lindo. Você viu? Isso, Eles ganharam o melhor pão de queijo do mundo. Tá preparada para esse bafão? Pois é, menina, vamos lá, né? Estamos. A gente vai tomar um cafezinho com açúcar. Agora vocês dão a licença, né, Sandrinha? A gente vai comer agora. Gente, voltamos, né, Sandrinha? Tava bom o suco de alecrim dourado, né? Abacaxi com alecrim dourado. Abacaxi com alecrim, olha. Mas, voltando ao fim da meada, né? Que a gente vai tomar um café, a gente fica falando por 35 minutos. Mas, entendendo esse processo, tudo que você faz é muito bonito. E entender como que você se vê agora, Sandrinha. Nesse momento que você está agora. E você passou muita coisa, tanto artisticamente, mas como pessoa também. Que eu acho que isso acrescenta muito no entendimento. Porque o artista que é artista, ele precisa se entender. Que foi uma entrevista que eu fiz com o Rafa Neves. Então, se você não viu a entrevista com o Rafa Neves, volta uma entrevista aí antes e assiste. Que ele fala muito que o artista precisa se conhecer. Sim. E a gente até falando que você teve esse momento de conhecimento como pessoa também, né? Você teve um diagnóstico que é entendido, né? Eu acho que quando a gente começa a se entender, acho que as pessoas têm esse medo. Eu acho que o artista ele não deveria ter esse medo de se conhecer, porque você se torna mais humano e você começa a compreender e expandir mais a sua arte. E como foi para você agora, né? Você descobriu tantas coisas e como que tem sido isso para você, Sandrinha? Então, em junho do ano passado, né, veio o diagnóstico de autismo, nível de suporte 1, e foi para mim assim uma forma de fazer agora sim, agora tudo se encaixa. Né, dos anos que eu me via tão perdida em muitas situações, né, e eu não me esqueço de quando eu tinha uns 22 anos, assim, mais ou menos, recém-casada, e um dos meus amigos chegou para mim e falou assim, você não olha nos meus olhos, você não olha nos olhos de ninguém. Eu falei, eu olho sim. Falou, não, você não olha. Eu falei, assim, falou assim, não olha. Eu falei, não. Aí eu falei, mas para mim eu olho, beleza. Aí, foi uns 2 anos atrás também, o pastor, que é conselheiro junto comigo, ele tá assim, fez a mesma pergunta. Eu falei, eu olho. Aí ele falou, não, você olha aqui, ó. Você olha aqui em mim, mas você não olha nos meus olhos. Eu falei, tudo bem. E agora eu entendo por que eu não tenho tanta dificuldade de olhar nos olhos. Aí esse meu amigo Fred, ele até falou assim, quando você não olha nos olhos, parece que você está mentindo, está fugindo de alguma verdade, está encobrindo alguma coisa. Isso ficou na minha cabeça durante muitos anos. E eu me forço hoje a olhar nos olhos das pessoas. Porém, eu entendo que isso me traz dor. Então, assim, às vezes eu me forço a olhar nos olhos das pessoas e que a gente chama no autismo de masking,
né, que é o mascaramento social. Imagina, eu autista, nível de suporte 1, mas assim, com interação social, né, com todo mundo, amo abraçar, né, como dizem, é um espectro, né, ele anda por várias nuances, não é, nós não somos todos iguais, assim, como pessoas, né, e então, assim, eu amo abraçar, amo interação, mas isso me cansa, e eu vim descobrir como isso me cansa. Então agora eu respeito meu corpo, respeito meu tempo, respeito minha mente, né? Eu sofri muito na pandemia pela questão da internet, né? Isso me causou uma estafa. Eu fiquei realmente, eu tive fobia, né? E fui entender por que sofri. Todas as minhas colegas professoras faziam as coisas, por que eu não consegui? Porque aquela mudança dentro da pandemia, né? Ela para mim como pessoa autista foi muito séria. E hoje eu entendo. Então, assim, o diagnóstico ele veio para que eu pudesse realmente me entender. Aqueles ques que sempre ficavam, hoje eu tenho resposta. Isso para mim foi muito importante, né? Então eu fico tranquila e busco, né, cada dia mais me perceber no mundo, não me forço tanto a tantas coisas. Tive um burnout artístico, estou em burnout autístico por causa das demandas, né? Mas estou aos poucos cortando muitas coisas da minha agenda que eu tive que cortar, porque senão as coisas iriam piorar. Mas está sendo um tempo de muito crescimento, né? A minha diretora, ela até falou comigo que eu uso, né? Eu uso cordão, meu cordãozinho está aqui. Dentro da escola eu uso ele, uso dentro do transporte, né? Também tenho a minha pulseirinha que eu uso e ela tá assim comigo, como é que eu vou lidar? Que eu não sei lidar com a Alexandra autista, sei lidar com a Alexandra. Mas eu não sei, falei, uai, eu sou a mesma. Eu sou a mesma pessoa, né? E sempre assim, agora só que a gente cria um novo olhar, né? Porque eu tenho muitos alunos autistas, então assim, dentro daquilo que eu vivi, né, sabendo quem eu sou hoje, eu tenho mais liberdade para poder conversar com eles, né? Assim, a gente cria até uma certa autonomia assim, e certeza, sabe? Uma convicção maior. Assim, eu tô entendendo, nossa, fulaninho tá desse jeito, eu posso ajudar ele, sabe? De alguma forma. Está sendo um tempo muito gostoso e eu espero que eu venha colher. Tem coisas para escrever também a respeito desse momento, né, coisas que passam na minha cabeça. Tem um projeto para fazer dentro da escola a respeito disso, porque eu sei que minhas amigas, que já me conhecem há anos, né, a minha família, eles ficam meio perdidos nisso, mas dentro da escola a gente vai desenvolver um projeto aí, né, que eu falo que quando a gente cresce, a criança autista ela não vira purpurina, tá? Não some. Não vira purpurina, vira um adulto, né? Então, assim, qual é esse cuidado com esse adulto autista? Né? Porque muitas pessoas estão vendo adultos com cordão e ficam se perguntando, mas não é só de criança. Né? Nós temos um sistema no nosso cérebro que funciona de forma diferente. E isso é com a gente para o resto da vida. Né? Existem níveis de suportes, e esses níveis de suportes acompanhados, eles têm uma possível regressão, né? Mas não tem cura, não é uma doença para ter cura, é um funcionamento cerebral. E entender isso, para mim, também é muito libertador. Isso é tão importante, porque literalmente a desinformação, né, gera o preconceito. Sim. E acho que é muito importante, porque entender o autismo, o TDAH e outras neurodivergências, não é algo para ser temido. Não. A gente tem que quebrar mais outra barreira para ser, ser quebrada, porque é como se fosse um peso tirado. É você entender por que tais coisas acontecem e você saber dar atenção. Porque às vezes a gente passa por determinadas circunstâncias, né? Por que isso? Por que aquilo? Eu sou menos capaz, eu sou menos importante. E começar a entender, sabe? E começar a canalizar para o lugar certo, isso pode literalmente transformar sua vida, não somente como artista, mas como pessoa. Sim. Então,
E enquanto você falava aí, ia passando assim na minha cabeça todas as entrevistas que eu fiz. E é engraçado que todas passavam pelo mesmo ponto do autoconhecimento. Uhum. Todos que eu conversei, a gente chegou nesse ponto de você buscar esse autoconhecimento. E eu acho que, gente, literalmente não é importante só para o artista, é para qualquer ser humano. Sim. A gente precisa encarar com coragem as faces que existem dentro da gente, né, Sandrinha? E encarar com coragem e com respeito e com amor. Porque literalmente, se a gente não fizer por nós, quem que vai fazer? Às vezes a gente exige um respeito de fora, a gente quer tanto um amor de fora, a gente quer tanto um reconhecimento de fora e a gente não tem por nós. A gente não para um tempo para meditar, para conhecer o que está passando, se eu estou ansioso, por que estou ansioso, se eu estou triste, por que estou triste, e não passa um tempo para descobrir as suas emoções, fica só tampando elas, né? Uhum. E às vezes você tem coisas para descobrir, para tratar, para canalizar. E a pessoa não busca isso. E acho que agora, principalmente para o artista, o ator e o músico e o dançarino, pode ter certeza, quando uma arte é muito bonita, é porque o ator buscou se conhecer. Sim. Ele buscou todas as canalidades dentro de si, para aí sim externalizar. O ser artista é você ter coragem de encarar o que tem dentro para poder externalizar. E isso você aprimora no instrumento, numa técnica teatral, numa técnica vocal. E eu digo por mim mesma, fiquei muito tempo sem cantar, porque ouvi muitas palavras maldosas. E eu fui maldosa comigo também, então eu não me permiti crescer. Eu preferi parar do que avançar. Eu, você que me conhece mais do que ninguém, que amava dançar, fiquei muito tempo sem dançar, pelo mesmo motivo. Cheguei posso dizer, a desaprender, mas eu não posso culpar o outro, porque eu escolhi parar. Sim. Porque a gente, como artista, vai ter muitos comentários, gente, de fora. Com certeza. Mas o carinho que a gente tem que aprender a ter por dentro é justamente para isso. Independente do que vier de fora, a gente se respeita e prossegue. Que nem a Sandrinha, né? Já tem gente assim, como que eu vou lidar com a nova Sandrinha? Como assim? Só tem um laudo agora. Só a laudo, mesma. Só a mesma. É a mesma. Então, tipo assim, entende como a desinformação, como o preconceito, como o de fora. Imagina se a Sandrinha recebe isso e fala, nossa, é verdade, né? Meu Deus, eu sou outra pessoa. Gente, eu não posso fazer as mesmas... Imagina que loucura. Não, acho que é literalmente isso. O autoconhecimento para você se centralizar, para você canalizar, é você prosseguir. Sim. E eu acho que tudo que você descobre sobre si não é para te parar. É para te impulsionar. Tem um momento escuro, que eu já vou entrar até nisso aproveitando, que eu quero te dar um presente já, caminhando pro final. Hoje eu vou adiantar o presente, porque combinou. É que mesmo? Eu quero falar. Então tá É o bom. que eu dou em toda entrevista. É humilde, mas é de graça. Ai, meu E aí, como toda entrevista, eu vou apanhar pra tirar o plástico. Ah, JC, por que você não tira antes? Porque pode arranhar, gente. Aí eu tiro na hora, ao vivo, a cores. Ai, é uma borboleta. Meu macacão hoje é de borboleta. Butterflies. Peraí. Ah, meu amor. O universo conspira. Ele conspira. E aí, entrando nisso, que é tipo... Nós, como artistas, nós temos os momentos de casulo. Que são mais de um. Sim. Que a gente tem a introspecção, que a gente tem os momentos de solidão. E o autoconhecimento, ele vem nisso também, né? Que esse momento que você fica sozinho, que você passa por peneiras, que você entende. Mas é sempre para você se transformar. É um momento de transformação. Então, todo momento de solidão, de introspecção, é para uma transformação. E ele vem em formatinho de espelho, para você se olhar, que lindo, e lembrar o meu dedão aqui já sujando o trem, tá vendo? Por isso que eu não pode tirar o plástico. Não posso. Para você sempre se olhar e lembrar da artista linda que você é, do processo, que às vezes é doloroso, mas é necessário. Tem momentos que ninguém pode fazer nada por nós, é nós mesmos, mas é confiar no processo. Exatamente. E literalmente abraçar o processo. E é isso, gente. Tipo assim, te agradeço muito, Sandrinha. Obrigada. Assim, é muito pouco ainda de tudo que você tem. Não. Acho que você trouxe pautas extremamente relevantes, que merecem atenção. Eu vou marcar aqui o Instagram da Casa que foi depredada e tá reconstruindo. Sim, sim. Se você quer participar, se você quer estar, se você conhece alguém que precisa estar lá, entre em contato. Se
Se você quer saber mais dos projetos da Sandrinha, acompanhe ela nas redes sociais também. Que essa mulher sempre tá movimentando, falando de editais. E eu queria, Sandrinha, assim, pra gente finalizar, você deixar uma mensagem Tá. para o artista, para a pessoa, para o cristão, para o ateu, de você, da sua experiência, algo que você queira deixar sobre. Porque eu vou nem te perguntar se você pensou em desistir, porque você é a prova viva da não desistência. Sim. Você é a prova viva de quem luta, de quem corre atrás, de quem passa por muitas coisas, mas tem a humildade de voltar atrás e querer aprender. Então, vou nem te perguntar se você pensou em desistir, porque é óbvio, gente. Eu respondo por ela. Ela tá aqui hoje sendo a prova viva disso. Mas eu quero que você deixe com a sua sabedoria, com tudo que você tem, uma mensagem para quem talvez está querendo desistir, para quem está com medo, e precisa de encorajamento quanto artista, e talvez sirva para quem não é artista também. Tá, eu vou deixar um ponto que me faz, que eu gosto muito, aproveitando dessa parte da transformação, dos processos. Conta-se a história de um homem que passeava e ele encontrou um casulo de borboleta. E ele observou aquele casulo por um bom tempo. E ele resolveu levar aquele casulo para casa e colocar em um recipiente e deixar. E os dias foram passando, né? E o casulo não abria, os dias foram passando, o casulo não abria. E ele, preocupado, ele resolveu pegar aquele casulo e fazer um pequeno raso. E ele fez. Aí a borboleta, ela começou a abrir as asas, né? E começou a sair. Porém, uma das asas dela não abriu. O que acontece? A borboleta, no processo, né, que ela está na metamorfose, tudo tem o tempo determinado. E ao abrir, a fazer um rasgo, ele impediu que as proteínas que fizessem o processo da asa dela para abrir fosse interrompido. Então, aquela borboleta foi obrigada a viver um pouco da vida dela, né, rastejando, ela não voou. Então, assim, processos, né? Nós passamos por processos, processos são necessários, né? Os processos são, não é aquele momento que parece tão doloroso para aquele homem que estava vendo de fora, né? Era um processo demorado, né? Mas no mundo tudo tem o seu tempo determinado. Tudo está escrito da forma correta, né? Nós que somos artistas, quantas vezes, né, a gente ouve que a gente está fazendo uma coisa, desenvolvendo uma obra, desenvolvendo a nossa obra externa, a gente está se desenvolvendo internamente, né? Às vezes alguma coisa vem do lado externo para fazer essa fissura nas nossas asas, sabe? E muitas das vezes nós perdemos essas proteínas e ficamos aí vagando. Né? Quando nós falamos de processo, principalmente para o artista, essa metamorfose, processos são cíclicos. Né? Às vezes a gente acha que já chegou no ápice, de repente a gente precisa voltar, né? Mas nós precisamos dele. Então, que quando esses processos vierem, né, que nós venhamos acolher esses processos, receber essas proteínas que vão nos restaurar, que vão nos fortalecer, para que vão nos renovar, para a gente pôr as asas e voar, né? E não impedir, né? As coisas se acertam, tudo se acerta. É isso. Que lindo! Muito obrigada. Por Isso nada. é tão verdade, né? Quando eu postar isso, já estarei em terras turcas. Mas é muito importante isso, sabe? Tudo gira em torno de, para finalizar o JC na cena de Minas, acho que é isso. Eu admiro todos os artistas que passaram nesse quadro e os artistas que eu não pude, mas cheguei a convidar, mas não tive tempo de entrevistar. Mas acho que vai ser um lembrete bom. Eu queria muito realmente ter começado aqui em BH, porque são tantos artistas, Sandrinha, que eu vejo com tanta garra, que às vezes perde o brilho no olhar. Sim. Pelas circunstâncias da vida. E eu quero muito que esse Jason na cena seja um carinho, sabe, para quem assiste, ver que tem
muitas histórias diferentes, muitos processos diferentes, mas que, gente, tá girando em torno de duas coisas. E eu não programei este roteiro, que é a busca de autoconhecimento e o não desistir. Sim. Então, tipo assim, nenhum romantizou aqui a sua história. Se você for olhar todos os quadros, você vê correria, você vê luta, você vê problema, você vê percalços no meio do caminho, mas você não vê ninguém pensando em desistir. Não, desistir nunca. Sabe? E eu acho que é isso, não desista da sua arte, que o que você tem para entregar no mundo é precioso, é valioso. Como você, Sandrinha. Assim, uma mulher de uma força absurda. Obrigada. Você realmente me admira, sabe? Eu pude te acompanhar de perto por muitos anos e eu tenho um carinho enorme. Assim, quando eu pensei nesse quadro, eu fiz a minha listinha de quem eu queria chamar e eu coloquei você. E eu ia ficar muito desesperada se eu não conseguisse te entrevistar. Ai, que bom. E deu tempo. Que bom, aleluia! E é isso, muito obrigada por estar aqui, por ter cedido seu tempo, por ter cedido tanto conhecimento e mostrar tantos lados da arte possíveis. E é isso, muito obrigada. Obrigada eu. Muita sorte, né? Pra muita nós. sorte, muita sorte. Arrase. Peraí. E é isso, gente. O Instagram dessa maravilhosa vai estar aí na descrição, como dos projetos que ela realiza também. Tudo que tiver contato eu vou botar aqui na descrição, então acompanha. E é isso, curte, comenta, se inscreve, vi para outros artistas. Se você que é cristão, você que não é cristão, lembre de todas as barreiras que a gente falou aqui que precisam ser derrubadas. Abra o seu coração para si mesmo e para o externo. Entenda, filtre o que precisa ser filtrado, mas esteja aberto, sabe, para conhecer e para ser conhecido também. Sim. E é isso. Um beijo para vocês. Se inscreve, eu já falei isso, né? Porque se inscreve, vamos bater 1000 inscritos, hein, amores? Vamos bater. Vamos lá. E aí comigo você vai falar assim, ó, tchau. Deixa ela é cantora, daí eu boto ela pra fazer isso. E você vai tremer a mãozinha e falar assim, tchau. Ah, tchau. Isso, esse tom. Ela pega o tom. Então vamos lá, 1, 2, 3 e tchau. Tchau.